740, Rádio Universal de Santos, AM 810. Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagens de Gerson de Lima e direção de Pedro Nath. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi. Será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. E em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Eleições 2020. Bom dia. Bom dia. Hoje, dia 13 de outubro, são 9 horas e 3 minutos. Vamos lembrar, ontem um feriado prolongado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também o Dia das Crianças, né? E com isso aí, parece que o pessoal foi todo mundo lá para as praias, né? As praias estavam lotadas ontem. Eu acho que é raro, não era? Para muita gente não foi dia de Nossa Senhora Aparecida, mas foi dia de Iemanjá. Foram todos lá para a praia resolver. Bom, enfim. Mas não podemos esquecer que o novo coronavírus ainda não acabou. Tá? Tem um certo controle no estado de São Paulo, um controle aqui na cidade de São Paulo, mas estamos aí, temos que ficar aí bem atentos aí com o novo coronavírus. Tá? Tanto é, tá, que eu quero lembrar aqui também que o presidente da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, ele é presidente ali da Câmara, né? Ele anunciou que ele foi diagnosticado com Covid-19 nessa última segunda-feira. E, olha, ele não estava na praia não, viu? Numa nota aí, o vereador Eduardo Tuma afirmou aí que sentiu febre na noite de domingo, né? E aí o seu médico recomendou que ele fosse internado para exames no hospital sírio-libanês e que também ficasse em observação. Bom, aí ainda no hospital, o Eduardo Tuma conta aí que ele vai se manter em isolamento social, mas vai continuar à frente aí das atividades como presidente da Câmara. E o vereador, ele vai trabalhar agora de uma forma remota, né? Vai conduzir as sessões plenárias por videoconferência, e ele falou aí que também que vai manter aí a agenda de reuniões também de uma forma remota. E assim, né, assim como a campanha para vereador aí, ele deve prosseguir aí, o pessoal aí, os correligionários dele aí, deve estar aí as ruas aí, fazendo campanha para o vereador. No momento é bom mesmo que ele fique aí em isolamento social, que se cuide, que se cure, o mais rápido possível aí. Até porque ele continua vereador e continua presidente da casa até o dia 31 de dezembro. Então, nós precisamos aí. Olha, o Eduardo Tuma fala o seguinte, eu estou pedindo aí orações, né, vocês aí, para minha pronta e plena recuperação aí. E com fé em Deus, ele vai vencer essa batalha, essa doença aí. E ele falou, olha, preciso vencer sim,
até porque eu tenho muito ainda o que fazer pela cidade de São Paulo. Então tá aí, viu? O Eduardo Tuma aí, que contraiu aí o Covid-19 nesse último domingo, já está em isolamento, vai conduzir as sessões da casa para um sistema remoto. Então, a Covid-19, o novo coronavírus, ele é bem democrático. Ele ataca tanto os políticos como os eleitores. Então, é bom a gente ficar aí mesmo de orelha em pé, né? Nesse momento aí que parece que as pessoas estão esquecendo e acham aí que o novo coronavírus acabou. Não acabou, não. Existe um certo controle, mas parece que as pessoas estão desrespeitando. Então, olha, álcool em gel, distanciamento social, use máscara, isso aí é muito importante. Vamos combater aqui, vamos diminuir. As mortes continuam, o número de infecções continua, né? Lógico, com um índice bem mais baixo, mas estão aí, né? Assolando o país, assolando toda a cidade de São Paulo. Duda Júnior, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, o ex-governador Márcio França, ele sinalizou aí uma mudança de estratégia e se colocou aí ontem, né, segunda-feira, como uma opção de voto útil no campo da esquerda, nessa disputa eleitoral. Ele falou, olha, que lá na frente todo mundo acaba se juntando pela circunstância, né, no voto útil aí da esquerda. E os outros candidatos do campo da esquerda têm mais dificuldade de vencer o segundo turno. Ele falou, então o segundo turno, quem tem mais condições de vencer esse segundo turno, né, como um voto de esquerda, sou eu. Foi o que disse o Márcio França. Até porque ele lembrou, né, que ele ganhou as eleições na capital paulista, quando o candidato a governador aqui para São Paulo, ele ganhou do atual governador João Dória. Então, aqui na capital paulista, ele fez 58% dos votos contra 41% do João Dória. E ele fala o seguinte, que as pessoas, né, vão naquele que tem mais chance, né? E isso tudo ele falando para os jornalistas, viu? E isso depois que ele participou aí de uma missa na manhã no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica lá na Zona Oeste, acho que é Perdizes, né? Aquela região ali de Sumaré das Perdizes. Bom, Boulos e os demais candidatos de esquerda, né? Que é o caso do Gilmar Tato, do Orlando Silva, da Vera Lúcia, né, do Antônio Carlos, do PCO, eles fizeram aí uma espécie de pacto de não agressão na campanha e eles teriam que colar bem no França, né? E eles acham que eles vão colar no França também o selo de bolsonarista. Ainda na pré-campanha, o ex-governador do PSDB, Márcio França, deu munição aí para esse discurso ao participar de um evento com o presidente Jair Bolsonaro na época, lá em São Vicente, até nós comentamos isso aí, né? E São Vicente é a base eleitoral do candidato, né? Ao contrário de Boulos, e ao contrário também de Tato e do Orlando Silva, o ex-governador Márcio França, ele vinha evitando aí fazer críticas contundentes aí ao Palácio do Planalto, ele acabou centrando aí a sua artilharia no governador João Dória, que é o adversário político aí do presidente da República. Só para lembrar também que existe aí, foi feita uma pesquisa no dia 5 e 6 de outubro, da XP e PESP, que mostra aí o deputado federal Celso Russomano, do Republicanos, e o prefeito Bruno Covas, do PSDB, que eles estão empatados aí na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Isso tudo considerando também uma margem de erro aí de 3,5 pontos percentuais aí. E o Russomano, ele tem 27%, enquanto o Covas, 22% das intenções de voto.
esse levantamento ele foi divulgado na última quinta-feira, e ele entrevistou 800 pessoas entre os dias 5 e 6 de outubro, isso tudo por meio de ligações telefônicas. Como disse agora, a margem de erro é 3,5 pontos percentuais, e essa pesquisa está registrada no TSE sob o número SP 05159/2020. Em relação à pesquisa, a XP, que foi divulgada na semana passada, as intenções de voto elas tiveram uma variação dentro dessa margem, né? O Russomano ela tinha 24% das intenções de votos, e aí ele teve uma alta de 3 pontos percentuais. E o Covas, 21%. Né? O documento mostra aí que Márcio França, do PSB, Guilherme Boulos, do PSOL, também estão empatados. Isso também considerando a margem de erro. Boulos, que é o líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele tem 10% das intenções de voto, e o ex-governador Márcio França, 8%. Já Gilmar Tato e Arthur Duval, do Patriota, têm 3% das intenções de votos cada um. Andréa Matarazzo, Levi Fidelis, Joyce Hasselmann, Orlando Silva, Marina Elu tem 1% do voto. A Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Sabará, do Partido Novo, e o Antônio Carlos, do PCO, eles não pontuaram. Nós estamos aqui recebendo agora sim, né? Mantemos aí a conexão aqui com o Marco de Preto, e ele que é o vice da Marina Elu, né? Da rede, certo? Nós estamos aqui com ele aí. Já está posto? Está posto, candidato a vice? Alô? Olá, tudo bom? Bom, já podemos bater um papo? Podemos, né? Eu estou aqui à disposição. Já está aí, né? Já que eu Não, estou. eu pensava que ia ser um pouquinho mais tarde, Não, mas mas pode já ficar tranquilo aqui. Eu estou passando só umas informações aqui. ok. Abrindo aqui, nós estamos passando umas informações, mas a gente já abre daqui a pouco aí contigo. É só para avisar que ele já está posto, porque como nós estamos em redes sociais, só para fazer a apresentação do Marco de Preto aqui. Mas a gente já... Sérgio. Exato, a gente já volta aí a bater um papo. Bom, e ainda passando aqui a pesquisa eleitoral da semana passada, a pesquisa realizou aí simulações para o segundo turno, né, em 6 cenários aí nessa simulação. Olha, em uma eventual disputa entre os líderes, né, da pesquisa, que é o caso do Bruno Covas e Celso Russomano, né, no segundo turno empatariam aí, até porque o atual prefeito ele tem 39% das intenções de votos e o deputado federal Celso Russomano com 37%. Também um segundo turno entre Covas e Boulos, a pesquisa indica aí que o atual prefeito venceria as eleições com 50%, né? 29 pontos percentuais acima do candidato do PSOL. Também num outro cenário de disputa entre Covas e Márcio França, Covas venceria aí com uma diferença de 17 pontos percentuais, 43 para Bruno Covas contra 27 para Márcio França. E caso o segundo turno, fosse entre Russomano e Boulos, aí sim, o Russomano venceria o candidato do PSOL por 48% dos votos contra 22%. Isso aí são as pesquisas, né? Mas tudo muda, né? O rumo das coisas, né? Cada dia é um dia. Mas as coisas vão mudando, tudo muda aí. Bom, vamos aqui. Daqui a pouco eu vou ter que chamar aí um intervalo, porque nós temos agora o boletim de trânsito às 9h28. Tá? Então,
lembrei aqui, nós passamos aqui, a atual, o pessoal está largando um pouco desse distanciamento social, e o presidente da Câmara, né, como nós afirmamos aí logo no início do programa, o presidente da Câmara contraiu o Covid-19, então Eduardo Tuma está aí no isolamento social, vai comandar a Câmara Municipal, a plenária, por sistema remoto, e a gente torce aí pela pronta recuperação independente, e eu acho que todos os partidos torcem, né, para que ninguém mais seja contaminado por esse vírus, né, que vem assolando toda a cidade de São Paulo. E uma outra coisa que vem indignando é o seguinte: mais uma vez aconteceu, e agora aqui na capital, que dois homens, veja bem, dois homens em situação de rua passaram mal após comerem marmitas na Praça Marechal Deodoro. Praça Marechal Deodoro está ali dentro daquela região da Santa Cecília, né? Segundo a Polícia Militar, algumas marmitas possivelmente estavam contaminadas. Elas foram entregues a alguns moradores de rua e por volta das 17h45, 18 horas. Tá? E de acordo também com a Polícia Civil, depois de ingerirem a comida, esses homens passaram mal e logo foram socorridos e levados para um hospital da região. Eu não sei o que acontece com o ser humano, né? Já não bastou aquele caso que aconteceu, aquela criança ainda está internada, perdeu movimentos, perdeu a capacidade, né? Também de se comunicar. As pessoas, dois homens morreram, isso naquela região do Barueri, e agora o mesmo caso vinha acontecendo aqui na capital paulista. Vamos lembrar também que o padre Júlio Lancelotti, ele que sempre trabalhou aí com o povo de rua, ele vinha sofrendo aí ele sofreu aí algumas ameaças, até de morte, aí, por cuidar até um candidato à Prefeitura de São Paulo falou que chamou o padre Lancelotti de cafetão da miséria, né? Umas coisas assim absurdas, porque sem tomar partido nenhum, mas o padre Júlio Lancelotti faz aquilo que muita gente se nega a fazer, né? Se nega a fazer, olhar para o próximo, olhar para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e procurar dar a elas um alento. Né? E nesse momento aí que está com o número de moradores de rua crescente na cidade de São Paulo, até por conta do próprio coronavírus, de pessoas que perderam o emprego, que perderam renda, muita gente foi morar na rua, não tem mais aonde morar. Tá? Bom, e até o momento, vamos lembrar aqui que não tem ainda informação nenhuma aí sobre o estado de saúde dessas duas vítimas aí, né? E nem temos aí responsáveis que entregaram essas marmitas aí. E o 1º Batalhão da Polícia Militar, que atende toda aquela área lá, informou aí por telefone que ele desconhece essa ocorrência. Já o caso, ele foi registrado no 2º Distrito Policial da região do Bom Retiro. E agora sim, vamos fazer a apresentação aqui, que nós estamos recebendo aqui o Marcos de Preto. Marcos de Preto, ele que é o vice-candidato à Prefeitura de São Paulo, na chapa da Rede de Sustentabilidade Marina Eluso. Tá? Bom, antes de mais nada, bom dia, Marcos de Preto. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos da Rádio Trianon. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Eu tenho muito carinho pela Rádio Trianon, viu? Ah, é? Opa! Todo mundo gosta. Aí. É que nós somos café com leite? Não, aí você está sendo uma falsa modéstia. A Rádio Trianon é muito importante. Tem um espaço dela muito carinhoso dentro da comunicação aqui na nossa cidade, na metrópole, né? E principalmente porque eu participei de um papo com o Orlando Duarte, saudoso Orlando Duarte, sobre esportes, quando ele fazia o programa na Trianon. Muito bom. Bom, e você também tem uma veia esportista aí que nós vamos explorar depois.
Mas lembrar aí que o Marco de Preto ele tem uma formação em comunicação social também, né? Cursou aí pós-graduação de Ciências Sociais na Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, né? Também ele cursa aí atualmente aí Ciências Econômicas. Trancou aí por conta aí agora da campanha política, isso aí toma aí 24 horas do seu tempo, se não toma 36 horas por dia, né? Do seu tempo aí. E eu sei que isso aí então, teve que trancar no momento aí. E, enquanto atleta, ele cursou administração de empresas e educação física. Marco, eu quero só que você dê uma introdução aí. Atleta, qual é a sua modalidade? Eu joguei basquetebol dos meus 12 anos até 30 anos de idade, né? Logicamente, a gente tem que pensar como era o basquete, que apesar de parecer o mesmo esporte de hoje, mas era diferente em ritmo, diferente em condicionamento físico, né? Diferente também na estrutura do esporte, né? Eu comecei a jogar na escola, aliás, é uma das coisas que a rede, né, e nosso programa estimula muito, que é a volta do esporte para a escola como complemento, como um parceiro da educação, das outras disciplinas, né? E então era uma época mais romântica, né? Você vê, nós jogávamos 4, 5 horas e se o treino fosse bom, era um misto quente com refrigerante. É inadmissível hoje para o atleta pensar nisso, mas era isso. Quando a coisa estava muito bom e durante os campeonatos que a gente participava, no próximo treino nós fomos bem, etc. E nós tínhamos lá, além do misto quente, e misto quente não, era misto frio. Misto quente se a cozinha tivesse aberta. Misto frio, refrigerante e o fubazão, que era uma mistura que as nossas merendeiras faziam lá, que a gente falava, agora nós estamos fortes. Você é de São Paulo? Eu sou nascido aqui na Zona Norte de São Paulo, na região ali do Mandaqui. Para quem não conhece, fica ali um pouco depois de Santana, perto da Mariquinha, a famosa Mariquinha Viana, comecinho da Água Fria. Minha família é de lá, dessa região. E por volta de 6 anos, meu pai comprou um terreno ali em Guarulhos, perto, inclusive, da Vila Rosália, onde fica a Faculdade de Educação Física, que eu frequentei, ali a FIG, né? E aí ele foi aquilo que todos nós, pobres, fazemos. Compramos um terreninho, foi fazer a casa. Mas eu só mudei para Guarulhos, na Vila Galvão, com 9 anos de idade. Durante 3 anos eu fiquei com a minha avó, que me cuidava. E só ia para a casa dos meus pais, eu via os meus pais no final de semana. Era uma viagem, né? Como eu falo, parece para a vida da gente passa muito rápido, né? Mas era uma outra São Paulo, né? Porque o ônibus, você deve ter um pouco mais de 20 anos, você lembra que os ônibus que eram intermunicipal, que vinha daquela região ali da Vila Galvão, de Guarulhos, falava na Estação da Luz. Você descia na Luz. Então você estudou em colégio estadual? Colégio público, escola pública? Até 17, 18 anos, sim. Depois, com o esporte, me deu condições de frequentar, complementar os estudos na escola particular, mas era bolsa, porque eu era atleta, então eu ganhava a bolsa lá do esporte. Entendo. Tinha um assédio, né, das escolas particulares, falavam, eu preciso de um atleta aqui que venha defender as cores da nossa escola. Na verdade, a gente chamava dos federados. Federado, né? Era os federados. Bom, e é bom. E você passou por isso aí, então acho que tem até uma consciência maior aí, uma consciência melhor aí para falar um pouco também sobre esporte e falar sobre a inclusão do esporte dentro da educação aí como formação do indivíduo. Mas, ô Marco, nós demos só essa introdução aqui, nós vamos voltar já. Eu quero entrar num pequeno intervalo, porque nós vamos chamar um boletim de trânsito e na volta aí a gente vai explorar um pouco mais aí essa parte da carreira política e os planos, não só os planos de governo
da rede da sustentabilidade para a Prefeitura de São Paulo, mas aí a forma como você pensa e de que forma aí... A gente vai falar um pouquinho também aí da editora, viu? Da editora de preço. Vamos entrar no intervalo, voltamos logo em seguida. Lembrando que o Metrópole em Foco tem oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E essa investe em esporte, hein? E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. 9h26. Em tempo real, as informações do trânsito na Trianon. Granfeira Telha Norte, a partir de R$1.000 você ganha 15% de desconto na próxima compra. Telha Norte, viva a sua casa. Semana começando difícil nessa terça-feira, pós-feriado, com muito congestionamento na cidade e também em rodovias. A Castelo Branco agora tem excesso de veículos no sentido de São Paulo, em pontos de parada do quilômetro 32 ao 25 em Barueri. Tem mais 2 quilômetros congestionados já no finalzinho, chegada ao Cebolão pela pista expressa e pela lateral. No sentido interior, a rodovia Castelo Branco segue sem dificuldade. Granfeira Telha Norte, a partir de R$1.000 você ganha 15% de desconto na próxima compra. Telha Norte, viva a sua casa. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real, aqui no 740M da Rádio Trianon. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa. Declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica. Licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 78, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. As matrículas para o Colégio Objetivo já estão abertas. O Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santacasasp.org.br/doe. São Paulo agradece. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas. Duas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. Martins Araújo. Rompendo fronteiras. Alô, amigos da Trianon, gente e luz brasileira. Agora, eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva estaremos apresentando Portugal dentro de nós às quintas-feiras, das 21 às 22 horas, aqui na Rádio Trianon e Universal de Santos, AM 810. Contamos com a audiência de todos vós neste programa de variedades.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Eleições 2020. Bom, e agora retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo aqui o candidato à vice-prefeitura da cidade de São Paulo pela Rede Sustentabilidade, Marco de Preto. Ô Marco, nós estamos falando em educação, né? Começamos aí a falar um pouco sobre educação, sobre esporte, né? Olha, em função da pandemia, né, as aulas aí, elas estão suspensas aí desde o mês de março, tá? Voltaram aí muito que devagar ainda, muitas escolas, as escolas municipais não voltaram ainda com aulas, mesmo o prefeito liberando apenas uma, das 4.000 escolas, uma apenas, pelo menos esboçou aí o desejo de voltar, né, às aulas, mesmo assim com um número de alunos muito reduzido, né? Qual a sua visão para a retomada das aulas presenciais, visto que esse assunto aí divide muito a opinião da população, né? E atualmente, aí um número muito grande de pais que ainda são contra o início das aulas, até porque nós já estamos aí no meio do mês de outubro, e seria aí 2 meses de aula. Muitos pais afirmam que melhor seria que a prefeitura olhasse ao retorno das aulas em fevereiro, então aprontasse pelo menos as escolas para esse retorno em fevereiro, já que nós estamos aí com o ano já condenado, né? Como é que vocês da Rede Sustentabilidade vê esse momento e numa eventual vitória para a Prefeitura de São Paulo, assumindo a Prefeitura, como é que seria essa retomada das aulas a partir do ano de 2021? Bom, primeira coisa de falar em educação, quero que vocês entendam que eu estou em home office, então se vocês ouvirem ao fundo algumas criancinhas aqui passando... A Dia das Crianças foi ontem, mas a gente dá um refresco até o final do mês, vai. Obrigado. Então é isso, eu estou em home, então... sabe que e faço questão também, né? Uma das coisas que eu fiz da minha vida é pensar nessa paternidade, essa nova masculinidade, de estar junto dos meus filhos. Então, peço perdão se algum barulho de fundo atrapalhar um pouco a nossa entrevista. A questão da educação, como você bem disse, é uma questão complexa, né? Primeira coisa, eu acho que eu achei muito estranho quando nós pensamos primeiro em voltar a bares e restaurantes antes da educação. Já começou por aí. O poder público municipal ele foi dando pouca atenção na questão da retomada da educação, se você comparar com o que foi falado sobre bares e restaurantes. Então, essa é a primeira coisa que essa é a minha crítica. Por que é importante ter a questão da educação, sempre pensando, Sérgio, que a educação ela é um direito da criança. Tem muita gente que fala a educação tem que abrir a escola para o pai trabalhar. Não, é a questão da educação da criança, é um direito da criança e tem que ser visto assim. As perspectivas elas estão um pouco invertidas. E é um dever do Estado, né? Um dever do Estado, né? Com E maiúsculo. Então, é prefeitura, Estado, governo do Estado e também o federal, dentro, logicamente, cada um da sua competência. Justamente por esse imbróglio que houve, né, entre governo federal, governo estadual, que também aí recai sobre as prefeituras, os pais são muito seguros. Meus filhos, por opção da minha esposa, estudam em escola pública. E nós fizemos isso justamente para participar da vida da escola pública, né? É uma das questões que a gente precisa observar. A escola tem que ser boa para a dita classe média participar da escola, né? E a gente vê que num país como o nosso, a classe média, quando pode, se afasta do público. Com essa ida nossa para a escola pública, estou muito atento a essa questão. A primeira coisa, nós deveríamos estar pensando em todo o protocolo de segurança.
Eu acho que há possibilidade, a partir do momento que você dê seguranças para os pais, a retomada é boa. Por quê? Primeiro porque as crianças, eu tenho um filho de 3, uma filha de 3 e um filho de 6. Eles estão muito angustiados de ficar em casa. Então tem essa primeira coisa. Logicamente que a gente não pode voltar à escola do que era antes. Mesmo antes da pandemia, a escola... A pandemia, o que faz a pandemia, Sérgio? Ela dá uma lupa em cima dos problemas que a gente tem, das qualidades e os defeitos. Fica muito difícil, mesmo antes de se pensar de pandemia, uma sala de aula com 40 alunos. É inviável você dar uma aula dessa. Segunda coisa também, para a gente, e aí eu vou voltar para a pandemia, com essa questão de 40 alunos de aula, e outra coisa, o professor, não é raro, você acompanha muito bem isso dentro da metrópole de São Paulo, um professor que trabalha na prefeitura e no governo do estado. Então, ele faz essa jornada. 3 horas aqui, 3 horas lá e volta à noite. O professor já não sabe nem o nome das crianças mais. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer esse professor dar aula apenas em um estabelecimento de preferência, apenas para um dos entes da federação, no caso a prefeitura. Isso. Aulas com poucas crianças, e aí voltando à pandemia. Há outras maneiras de você dar educação que não é somente a aula em sala, né? Você pode dar nos pátios abertos, você pode ensinar matemática, por exemplo. Eu aprendi geometria jogando basquete, porque o movimento que você faz da bola saindo da sua mão é uma parábola. Falei, mas que negócio é esse parábola, professor? Parábola é esse arco que faz a bola de basquete. Então, há maneiras de você ensinar as crianças em espaços abertos. E é lógico, aí a gente também está falando uma maneira de chegar à educação, não só do aluno, que hoje já não existe mais, é uma educação do século passado, na verdade, retrasado, do aluno sentado 40 minutos e uma pessoa falando. Então, todos esses problemas recaem sobre a prefeitura. Eu sou a favor, e Marina e Lu também, a favor da retomada ainda este ano, mas num outro modelo, preparando, como você disse, para o ano que vem. O ano que vem ele tem que ser um reflexo do que nós aprendemos hoje. Não é voltar com uma sala com 40 alunos, não é voltar preferencialmente com professores, a gente está falando de valorização dos professores, não é voltar com um professor 3 horas aqui, ele dá aula aqui na Zona Sul, depois vai para a Zona Leste, depois volta para a casa dele, que é no centro. Então, todos esses problemas a gente tem que pensar. Protocolo de segurança sempre. Nós que temos mais de 20 anos, como eu falei para vocês, nós que temos mais de 20 anos ainda pegamos, e todos os pais fazem isso, na verdade, né? Você, quando chega em casa, o que você tem que fazer? Limpar o pé, lavar a mão, e se jogou muita bola ou brincou bastante na rua, vai direto para o banheiro. Isso é normal, isso não tem nada demais. A gente tem que retomar isso como se fosse parte da nossa escola. Mas faz parte do trabalho da Prefeitura de São Paulo pensar em tudo isso. Eu sou a favor, para finalizar esse tema, sou a favor da retomada, pensando na escola com segurança, com todos os protocolos aceitos, preparando para o ano que vem, como disse seu ouvinte, as pessoas que têm contato com você. Bom, você que foi um bom aluno de geometria, pelo menos aí geometria, eu confesso que não, né? Eu não era tão bom em geometria, até porque eu não tinha nem estatura para o basquete, né? Então, o nosso negócio era aquele futebol de rua, se arriscava aí um pouco no biblioquê, se arriscava um pouco aí em jogo de botão, mas é porque tinha um pouco mais de 20 anos só. Olha, mas levando em consideração que o esporte ele é um dos principais caminhos aí para tirar a juventude desse mundo das drogas, tá? Quais são as principais ideias aí para investimento nessa área, as ideias da rede de sustentabilidade para o investimento na área, e se voltaria, né? Porque parece que deixaram um pouco de lado, e como você tem um pouco mais de 20 anos, sabe disso, na escola pública, incentivava, tinha a aula de educação física, e a aula de educação física, além
do professor querer manter ali, lógico, baseado no biotipo de cada aluno ali, mas procurar dos alunos manterem ali uma certa atividade física. Depois tinha, vamos dizer, a hora do recreio, que aí sim, vinha o basquete, vinha o futebol, vinha o vôlei, a queimada, aquelas brincadeiras, mas que isso era um modo de exercitar. Voltaria, como é que vocês têm dentro do seu programa de governo para a cidade de São Paulo essa retomada das atividades físicas, do esporte dentro da educação? Olha, é lógico que a gente não pode, não dá para você separar a opinião pessoal e, logicamente, do programa, né? Eu sou um defensor do nosso programa. Então, muitas vezes se mistura um pouco a opinião pessoal com a questão do programa. Na minha opinião, o esporte ele nunca deveria ter saído da escola. Na verdade, ele deveria ser muito mais valorizado. Eu tive uma época que alguns de vocês, já que eu falei do Orlando Duarte agora há pouco, né? E eu tive assim, uma das coisas que eu vou fazer no final aí um pouco mais à frente, vou ser técnico de basquete. Minha última atividade pública será ser técnico de basquete, se é que é uma atividade pública, mas eu digo aquele que aparece um pouco mais, porque realmente eu adoro o esporte, adoro a questão do que traz a educação do esporte. Veja bem, tive um bom contato uma época com o Walter Feldman, que foi secretário de esporte aqui. E ele fez muita coisa bacana. Os clubes, lembra dos clubes escolas, ele arrumou os campos, fez uma coisa muito legal. Ele colocou na agenda o esporte, que é importante. Você sabe que na cidade de São Paulo é muito complexo, mas ele colocou o esporte na agenda, todo mundo falava e via a coisa acontecer. E aí, conversando com ele, ele falou para mim, olha, Marco, minha grande frustração é não conseguir que a educação entendesse o esporte como parte da educação. Nós aqui no Brasil achamos que a atividade física, nós pensamos o nosso país como um país de esportistas. Nós não somos um país esportista, nós somos um país gosta de um esporte que está ganhando. E, logicamente, o futebol. Por isso que a gente oscila bastante. Em outros países, onde o esporte está dentro, faz parte da cultura o esporte. Então, ele também faz parte da educação, como eu falei. E ele está sempre transversal às outras matérias. Então, o que a rede pensa? O esporte ele tem que ser praticado desde as mais tenras idades. Né? Por exemplo, é lógico, uma criança de 3 anos de idade, nós não vamos discipliná-lo para jogar basquete, que nem eu joguei. Aliás, mesmo para basquete eu sou baixo, apesar de ter 1,83 m, hoje você vê a molecada de 1,90 m para cima, quando começa a jogar. É uma questão da seletividade. Mas, o que a gente pode dar? Atividade física. Por quê? Porque auxilia na coordenação motora, auxilia também no crescimento, auxilia no fortalecimento muscular, auxilia na coordenação, como eu disse. Junto com o esporte, por exemplo, um pouquinho mais, na idade do meu outro filho, você pode começar a dar noções de higiene pessoal para complementar o que o pai fala em casa, né? Os pais falam em casa, a gente estava falando aqui. Se você estiver em casa, o papai falando, olha, lava a mão. Se você estiver na escola, o professor falando, lava a mão e põe a máscara. Se necessário for, espero que daqui a pouco, com a vacina, a gente tenha, pelo menos na escola, isso não seja tão necessário, porque eu sei que é difícil as crianças obedecerem. Então, isso pode ser complementar. Dentro do nosso programa, está destacado ali na questão do esporte, ele está transversal à educação. Vamos pegar o maior modelo de esporte, o maior país em matéria de esporte. Quando a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, só surge aqueles grandes atletas porque desde a tenra idade ele está participando de todo quanto é questão do esporte. Né? E não é só o esporte que ganha, ele tem que ter acesso a todos os esportes. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em esporte, a gente só pensa naquele de alto nível, né? Aquele cara que vai chegar à seleção.
mas tem o hábito de praticar o esporte, que é importante. Esse hábito a gente tem que levar para a vida toda, né? E dá possibilidade, pelo menos na infância, de um menino que seja baixo, ele praticar basquete. Por que não? Porque não é a competitividade que é importante. É a prática do esporte. Por exemplo, a disciplina de chegar no horário, a disciplina de respeitar o código, que são as regras do esporte. Tudo isso tem que estar. E na rede, no nosso programa de governo, está muito explícito, tanto na questão da educação, né, pensando na educação, que é a educação base, né, os primeiros anos aqui, mas também no eixo esporte, que é a transversalidade em tudo isso. Você não faz uma pessoa saudável que gosta de esporte depois de 18 anos. Começa na escola. Tá certo, tá certo. E lembrar também que o esporte ele traz a convivência em grupo, o respeito, né? E a gente hoje fala no combate ao racismo, no combate às diferenças. Eu acho que dentro do esporte, essa convivência em grupo é o que faz as pessoas terem respeito uma pelas outras, pelas diferenças, e aí sim, né? Almejar um mundo, uma cidade melhor, um mundo melhor, né? Eu sempre olhei o esporte como isso, né? Mas o esporte, assim, até quando você fala em competitividade, não é aquele negócio, aquela briga, né? Não é um Palmeiras e Corinthians, tudo de torcida. É uma coisa diferente, é um negócio que tem que ser sadio. É importante a competitividade? É lógico. Todo mundo tem que se superar, né? Mas isso com respeito, né? E essa convivência, acabar convivendo em grupo. Aí você me falou aí, falou em Walter Feldman do PSDB, né? Você também já transitou pelo PSDB, né? Eu vejo aqui que você foi militante ativo do PSDB 2004, 2011, foi um dos primeiros organizadores do secretariado da militância negra, o Tucanafro, né? Também foi assessor parlamentar, de 2006 a 2011. Como foi essa tua vivência? Você começou, não sei, o momento político aí, o momento que você se jogou e falou, olha, eu vou para a área política, eu quero criar política. Você começou pelo PSDB e depois, desde 2003, você já está... 2003, né? 2013, você foi para a rede. Como foi essa sua chegada no PSDB, a sua convivência e essa transição aí, a sua vivência no secretariado aí da militância negra, o Tucanafro, aí, e depois essa sua saída para ir para a rede? E você vê, uma das coisas que eu e Marinelu temos em comum, por isso que eu me sinto muito contente, muito à vontade de estar na chapa com ela, porque foi a nossa chegada na política, lógico, em momentos diferentes, até porque ela é uma jovem mulher aí de 30 e poucos anos, eu já estou com 50, mais 50 anos. Você falou que só tinha 20? 20 é no espírito. Vamos lá. E na vitamina, também nas vitaminas que a gente tem que tomar com a idade, né? Na verdade, a minha chegada na política foi um pouco... Olha como a coisa ela flui. A gente escolhe muito o esporte de acordo com as suas várias características e várias coisas que vão acontecendo na sua vida. Quando eu olho porque eu escolhi o basquete, primeiro porque é um esporte coletivo, e eu gosto de coletividade, eu gosto de estar com gente, né? Gosto da disciplina, o basquete é um esporte que é muito estratégico, então é uma decorrência. No basquete, eu conheci um menino chamado Don Hunter, eu chamo muita gente, todo mundo de menina, é uma coisa que eu tenho que até evitar um pouco, porque muitas pessoas não gostam. Mas que inclusive faleceu, um grande amigo meu, um americano, que jogou comigo em basquete. Fui num nível razoável, um nível bom, de Campeonato Paulista, etc., jogos abertos. E essa convivência com o Dom, ele me mostrou outra realidade. Então ele falava, todo mundo, uma boa parte dos americanos, lógico,
Tem aquela parte que não quer saber de política, etc. Mas boa parte dos americanos, eles fazem duas coisas. Estou falando da classe média, aquela que faz o país. Porque a gente sabe que os muito ricos são minoria e alguns, infelizmente, só são ricos, não fazem parte da elite. Eu entendo elite, Sérgio, como aquelas pessoas que têm uma possibilidade de vida boa, mas que pensam no país. Rico é só quem pensa em dinheiro. Bom, esse contato com ele foi me explicando, olha, primeira coisa, eles participam da vida comunitária, participam da vida da escola e participam da política também, e não só no momento da eleição. E aí eu fiquei sabendo lá com 14, 15 anos que lá o voto não era obrigatório. Eu falei, poxa vida, que interessante. Então eu tive essa primeiro contato com a política. E daí eu fui me interessando. Quando eu cheguei no PSDB, já adulto, já tinha parado de jogar basquete, eu comecei a querer entender um pouco de como que era participar. E tinha reunião aberta. É gozado que, eu estou falando isso nos anos 2000, no comecinho da década de 2000, e os partidos eram mais abertos. Hoje, os partidos, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui onde que é a reunião de tais partidos, é muito difícil de saber. Eu me lembro que eu perguntei, eu fui pesquisar onde ia ser a reunião do PSDB. Por quê? Porque eu comecei, de forma individual, querer saber qual é o melhor sistema de governo. Eu me interessei muito pelo parlamentarismo e pela social-democracia, que é um pouco que ele pega o melhor do capitalismo e junta com as questões sociais, hipoteticamente, né? Estou falando tudo em hipótese. Bom, se eu pensar na social-democracia, eu tenho que ir no partido da social-democracia. Eu fui lá numa reunião do PSDB. E estava escutando lá e tal, não sei o quê. Aí falaram um negócio que eu não gostei. Falei, não, está errado. Falaram da questão racial. Não, porque os negros ficam com esse mimimi. Eu falei, não, espera um pouquinho, vocês não entendem do que é ser negro, E gostaram de mim, porque eu fui lá sem padrinho nenhum, sem ninguém numa reunião. Eu falei, pô, gostei. E foram me chamando para as outras reuniões. Ora, se me chama, eu vou. E foi assim. E aí eu descobri que tem um núcleo do secretariado negro do PSDB. O que foi a primeira coisa que eu falei? Bom, como que está esse núcleo? Olha, nós somos o núcleo, mas nós não somos reconhecidos pelo partido. Como não são reconhecidos? Por quê? Porque a gente sabe muito bem que todo núcleo ele tem que ter o seu estatuto e fazer parte reconhecido pela direção do partido, e o partido divulga esse núcleo. O que eu fiz junto com outras pessoas? Logicamente não sozinho. Nós fizemos o estatuto do secretariado negro do PSDB. Então, dentro dos partidos aí que tem secretariados, talvez seja o primeiro ou o segundo, fora da esquerda, que já fazem parte estatutariamente dos partidos. E aí você vai participando, crescendo. Fui chamado por um vereador justamente pela questão racial, pelo entendimento também que eu tenho de pequenos negócios, do meu pensamento, e fiquei aí durante algum tempo na Câmara Municipal participando e aprendendo política. Essa experiência foi muito boa para mim. Mas também eu precisava fazer outras coisas, eu não estava gostando do momento político, que estava muito polarizado. Era um momento também da minha esposa, nós queríamos ficar grávidos e ter filhos, já fui ter filho depois de 40 anos, e aí eu achei por bem de participar da criação dos meus filhos. O ambiente político para mim não estava legal, o PSDB também, na minha opinião, ele mudou daquilo que ele era, porque era um partido que, quando eu conheci o PSDB, ele lutava pela social-democracia e depois se esqueceu, você não ouve mais o PSDB falar isso há anos, né? Não tem, da mudança para o sistema parlamentarista, que é muito menos traumático para as mudanças políticas, também não se ouve falar disso, se agarrou no presidencialismo e dali ficou. Falei, esse partido não é mais para mim. Também não dava mais chance para os militantes negros e negras participarem ativamente, sem precisar de cotas, sem precisar disso. Eu acho que, na verdade, seria obrigação do partido, pensando que nós estamos, de todos os partidos, pensando que nós estamos num país de 50% ou mais da população de negros, e aí eu me afastei. Mas conheci Marina Silva, eu já conhecia de ouvir falar, adoro Marina Silva, você pode ter divergência aqui ou lá, mas não pode falar nada em matéria de honestidade, não pode falar nada dela de amor à nação, isso você não pode falar dela, e fui convidada para fazer a rede na cidade de São Paulo. E é muito emocionante fazer um partido de verdade, porque você vai para a rua, pega a camiseta, fala com as pessoas, é xingado, é elogiado.
que é muito gostoso essa parte da democracia, que a gente tem tão pouco oportunidade de participar, né, Sérgio? De você ir fazer o partido, conversar com as pessoas, ouvir muito, trocar ideias. E desde lá fui chegando e hoje eu estou como porta-voz da rede aqui na cidade de São Paulo. 14 partidos disputando a prefeitura na cidade de São Paulo. Isso aí faz com que, muitas vezes, confunde a cabeça dos eleitores, né? E você sabe que o que falta na maioria dos partidos, nós estamos falando hoje em 14 partidos participando da prefeitura, muitos deles deixaram de lançar candidatos para fazer apoio. Então, nós temos aí um universo muito grande de partidos. As pessoas falam, mas não é muito partido? Olha, os Estados Unidos têm mais partidos que o nosso, que nós. Né? Não é lógico que fica tudo muito concentrado em democratas e republicanos, né? Mas tem muito bem. Essa troca de opiniões ela é muito boa. O problema é que hoje, aqui no nosso país, e já que nós estamos falando em eleições municipais, vamos falar em cidade de São Paulo, é muita mentira, é muita pregação. Muitos partidos apresentam propostas que nunca serão concretizadas a nível municipal, porque são propostas que dependem do governo estadual e que dependem do governo federal. Então, ele muitas vezes coloca no seu plano de governo algo que depois ele quer responsabilizar as esferas acima dele, fala, olha, só não foi feito por este motivo. Não, não é por esse motivo. Você sabia muito bem que isso aqui não depende de você. Muitas propostas também dependem, você passou pela Câmara Municipal, depende do Legislativo. E você, partido nenhum vai ter a maioria na Câmara, vai fazer a maioria. Vai ter que costurar essas articulações dentro de uma Câmara com 55 vereadores para poder aquilo que está no plano de governo. É muito natural que aí também, e você é um homem de imprensa, por isso que eu falei aí na sua editora, você sabe muito bem que a imprensa tem que vestir a camisa. Muita gente critica, fala... critica até às vezes aqui a minha posição, a posição de outros jornalistas, né? Vocês não se posicionam se vocês são a favor ou contra o governo. O fato não é se posicionar, nós somos profissionais, e profissionais ele tem que dar a notícia. Quem tem que se posicionar é você. Eu como cidadão, eu tenho aqui as minhas posições. Mas eu não posso externar minhas posições e usar o microfone para querer induzir as pessoas aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso é o que menos importa nesse momento. O que importa nesse momento é ouvir a Marina, a Elu, é ouvir o Marco de Preto, é ouvir o Boulos, a Erundina, o Orlando Silva, o Bruno Cova, Celso Russomano. Quem vai eleger a pessoa que vai administrar essa cidade é o eleitor, é o cidadão. Não somos nós. Aqui é abrir espaço, conhecer o candidato à prefeitura, mas conhecer o seu vice. O vice-candidato é que nós mostramos. Ele é o braço direito do prefeito. O vice-prefeito é o braço direito do prefeito. Na ausência do prefeito, ele vai estar com a caneta na mão. E se ele não tiver afinado, né, ou tiver vendido, é muito importante que, naquele momento, na canetada dele, aquilo vira um decreto, aquilo pode entrar como uma lei para o legislativo, ou não. Você falou da importância do vice, e aqui no Brasil, né, a importância cada vez mais, em qualquer lugar do mundo. Mas um aspecto que você tocou... que vice aqui no Brasil é um grande negócio, isso desde a época de Sarney, né? Pois é. Mas uma das coisas que você me tocou para falar sobre a questão da política é justamente isso.
outra coisa que me chama, eu vou falar muito de Marinelu, porque, primeiro, por dever de vice, eu sou um parceiro, né? A Rede é um partido, até para falar um pouco da maneira de falar de política, e eu acho que é isso que eu louvo muito o papel da imprensa como um homem ainda de imprensa. Sempre será. Depois que você tem, sempre será. Você pode se afastar por algum motivo, mas sempre será. A primeira coisa é a imprensa, ela tem, como você falou, de mostrar o fato, de dar a notícia. Lógico, dentro da que a gente chama da imprensa, tem aqueles caras que são os articulistas, que são os comentaristas, cabe a eles dar alguma opinião. Tanto é que eles têm um papel destacado. Mas agora, no geral, ela tem que mostrar aquilo que é de interesse do cidadão. A imprensa está para o cidadão. E o cidadão não quer saber se o marco é bacana, se o marco é legal. Quais são as propostas que ele tem para a cidade de São Paulo? Quais são as propostas que a Rede Marinelu tem para a cidade de São Paulo? Então é isso. Mas por que acontece essa divergência, tanto em questão do papel da imprensa como do papel da política? Porque a gente esquece que tudo tem um processo, tem que estar intrínseco. Voltamos lá à questão da educação, que vai sempre perpassar do que a gente está falando, do papel educativo de tudo que a gente faz. Nós temos por obrigação, uma das formas de você de fazer as coisas é pensar o seguinte: o quanto eu estou formando e educando essas pessoas. E as eleições, infelizmente, e aí tocando em Marinelu e na questão do feminino, está muito talvez ligado, Sérgio, ao nosso jeito de macho de fazer a coisa. Tem que ser na disputa, que não tem a ver com o esporte. O esporte tem a competitividade. Quando a gente fala da competitividade, a gente acha isso ruim. Tanto é, duas palavras que a gente desvirtuou, entre várias, né? Mas nesse momento eu destaco competitividade e discussão. Discussão parece que só pode ser negativo. Nós estamos aqui numa boa discussão. Você apoia uma ponta, eu complemento, posso divergir e convergir. Então, discussão não tem problema nenhum. O problema é como você leva essa discussão. E a mesma coisa da competitividade. Competitividade faz parte do ser humano. Meu filho pegou aqui, eu sempre tomo muito cuidado em como educá-lo. E aí, descendo do elevador, eu moro em prédio, do nada ele falou: vamos ver quem chega primeiro na porta de casa. Foi natural, eu não estimulei isso, eu nunca falei, nunca corri quem chega primeiro. Por quê? Porque faz parte da gente a competitividade. Por quê? Porque a gente quer ser melhor, quer se comparar, isso faz parte da gente. Como levar isso é de outra maneira. Os partidos políticos. Nós aqui da Rede, nós acreditamos muito que você, qual que é a nossa diferença dos outros partidos? E tem alguns partidos que também têm isso dentro. Mas falando da Rede, nós primeiro pensamos a política como um processo educativo também. Segundo, que não se começa e não termina na eleição. É um processo de participação. E nesse processo de participação, nós nos colocamos como representantes de verdade. Como você disse, você foi muito feliz nesse sentido, quem governa a cidade de São Paulo não sou eu, não é o prefeito, eu no sentido que estou no partido, não vai ser a Marinelu, ela vai ser uma representante de aspirações de todos os paulistanos. E aí que eu acho que a gente perdeu um pouco a mão da política, que tem muito político achando que ele governa a cidade de São Paulo e que muitas vezes a cidade é dele, daqueles que o cercam. Não é nada disso. Na Rede, nós não temos essa, por exemplo, o meu cargo, parando em outros partidos, seria presidente do diretório municipal. Eu sou porta-voz. E porta-voz significa que eu estou levando a voz de outras pessoas. Então, esse modelo de a gente entender a política e entender os partidos, talvez possa diferenciar. Como você falou, os Estados Unidos, que é a maior democracia, pelo menos em tamanho do mundo, tem muitos partidos. Mas o que acontece? Eles vão se juntando em ideias, em programas. Por isso que deságua, talvez, é muito mais complexo isso, nos republicanos e nos democratas. Porque eles vão juntando a ideia e a gente mudar tanto para ter 10 partidos disputando. Esses 2 talvez representem. Então, talvez possa ser um modelo que a gente pode até, no futuro, pensar nisso. De um outro lado também, nessa questão da diferença de partidos e política, uma das coisas que a Rede traz bastante é a possibilidade da discussão interna, até chegar na exaustão, coisa que a política também não está permitindo, né?
Hoje nós temos aqui dois extremos e a gozar, acho que é muito interessante. Lembra quando Marina Silva, algum tempo atrás, ontem eu tive numa live, domingo, eu tive numa live com a Marina Silva, justamente para fazer, são os apoiadores, pessoas de expressão nacional que candidatura de Marina Renault. E aí eu falei uma coisa que eu achei muito interessante, modesta parte. Há 10 anos, a Marina Silva vem falar do seguinte: olha, não é extremo-direita ou extrema-esquerda, é o centro. Não importa a minha opinião, importa a opinião do coletivo. E tinha muita gente, inclusive da nossa área, que é da imprensa, porque ela é muito em cima do muro. Não importa o que eu penso, importa o que o partido pensa. É lógico, uma pessoa com o poder dela tem muita influência, mas em muitas questões ela deixou, todas as questões, na verdade, muito do que ela pensava individualmente para falar o que nós pensamos. Vamos discutir. Então, eu acho que essa questão dos partidos, eles têm que ser analisados nessa perspectiva. Qual é o partido que dá mais participação? Quais são os partidos que promovem a participação popular? Como resolver, por exemplo, uma cidade de São Paulo, que você conhece muito bem, a região metropolitana, mas falando da cidade de São Paulo, por exemplo, eu fui até a Zona Leste, ali na região do Jardim Romano. Ali tem a questão da sustentabilidade, que a gente é muito carinhoso, o partido tem muito carinho, até pelo nome, que é o rio Tietê está ali do lado. Como que a gente faz? Ainda tem casa que o quintal está no rio Tietê. Então, ela é infraestrutura que o político não gosta muito, né? Que é a coisa do de baixo. O político gosta muito do de cima, né? Fazer muita obra para aparecer. Que é diferente dali da região, por exemplo, da Brasilândia. Ali é creche. Então, somente com a participação popular a gente consegue entender isso. Para finalizar novamente esse tópico, se deixar eu falo bastante, e aí a estrela do show é você, é um pouco de trazer... Os partidos têm que trazer as pessoas para participar. Infelizmente, a maioria dos partidos, e esses que estão aí na ponta, eles não estão disso. Estão mentindo, não estão educando e não querem a participação popular. Eu tenho vários exemplos que a gente pode falar depois. Marco, nós vamos entrar só num pequeno intervalo, mas já vou deixar mais ou menos uma pergunta aqui. Eu acho que isso aí cabe, inclusive, enquanto o prefeito ele tem que olhar para a cidade como um todo, o vice-prefeito, por ser um braço direito do prefeito, pode fazer outras articulações em paralelo e que venham ajudar a cidade de São Paulo. Mas eu tenho uma coisa, você falou aí do Jardim Romano, você está lá no extremo leste da cidade, bem divisa ali, né, com outros municípios já quase chegando. Quando nós falamos em cidade de São Paulo, e aí você tocou num outro ponto, você falou a região metropolitana, são 39 municípios que formam a região metropolitana. Mas é importante lembrar isso, a gente tem feito desde o início, lá há 4 anos aí que a gente vem discutindo uma coisa, que os vice-prefeitos, tanto da capital como dos municípios que fazem divisa com a capital, e aí não são 39 municípios, né? Mas 38, perdão, porque tirando a capital, né? Mas seriam mais ou menos 16 municípios que fazem divisa com a capital. Então é Guarulhos, é Osasco. Qual o problema que vem acontecendo? Nós falamos muito em zeladoria, em limpeza, mas se a Prefeitura de São Paulo, e aí cabe, a Prefeitura da capital, capitanear, né, se juntar com os outros vice-prefeitos, né, e vamos discutir uma coisa, esse córrego aqui, que faz a divisa do meu município com o seu, ele é de responsabilidade de nós dois. Não adianta eu limpar o córrego, você não fizer a sua parte. No dia da chuva, os dois aqui vão ter que pagar o ônus da incompetência de um de nós, né? Então, nesse momento, eu acho que cabe, isso eu tenho pregado aí, até por experiência de estar correndo atrás e ouvindo o pessoal mais da periferia mesmo, porque do centro nós não temos divisa, a não ser com outros bairros, mas da periferia mesmo, do extremão,
a gente tem pregado muito isso aí. Qual é a figura do vice que não faz, pelo menos, essa interlocução entre eles, como é feito aí os consórcios da Zona Oeste, consórcios do ABC? Nós temos que ter aqui para começar a olhar a cidade e olhar essas divisas, esses problemas que competem tanto a São Paulo com Guarulhos, São Paulo com Osasco, São Paulo com Suzano, e assim vai indo, né? São Paulo com Embu-Guaçu, vamos pegar um pouquinho também da Zona Norte. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso, tá? Mas vamos entrar só num pequeno intervalo e depois eu te prometo que a gente vai até o fim aí, tá? Pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole Foco tem oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538 523 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. As matrículas para o Colégio Objetivo já estão abertas. O Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santacasasp.org.br/doe. São Paulo agradece. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas. Duas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. Martins Araújo. Rompendo Fronteiras. Alô, amigos da Trianon, gente e luz brasileira. Agora, eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva estaremos apresentando Portugal Dentro de Nós às quintas-feiras, das 21 às 22 horas, aqui na Rádio Trianon e Universal de Santos, AM 810. Contamos com a audiência de todos vós neste programa de variedades. Há 8 anos consecutivos, Unip é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto a dezembro para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online ao vivo.
e mensalidades a partir de R$ 199. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. Unip, qualidade comprovada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Eleições 2020. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo aqui o Marco de Preto. O Marco de Preto, ele que é candidato a vice-prefeito aqui na cidade de São Paulo, na chapa Marina Elu. Marco de Preto, pela Rede Sustentabilidade. Marco, eu queria só deixar, nós recebemos a Marina Elu aqui, e vamos voltar a recebê-la agora, não só a Marina Elu, nós primamos aqui para a seguinte coisa: nós temos 14 partidos, nós temos que dar voz a 14 candidatos, certo? Independente da posição em institutos de pesquisa, independente de partido, tamanho de partido, não importa. O espaço é o mesmo e não nos interessa fazer debate. O debate é bom, mas parece que os debates aí, ultimamente, têm sido somente para atacar. Isso não é democrático e nem bom para a população, né? Ataque. A população ela tem que ouvir propostas. Então, nós recebemos a Marina Elu, a partir do dia 3, nós vamos voltar a fazer o convite para recebê-la novamente e abrir também espaço para todos os vices, conhecer os vices de cada chapa. Bom, dentro da pergunta anterior, de uma função de vice, não seria também esse momento do vice se portar e tentar fazer uma interlocução com os outros municípios vizinhos e procurar uma solução conjunta, já que a própria região metropolitana ela se confunde numa grande cidade, virou um município único, né? Você atravessa a rua, você está em Guarulhos, você está atravessa muitas vezes uma pinguela, né? Você está em outro município. Como é que você vê esse tipo? Isso aí foi discussão também com vários moradores, moram aí em divisas, em extremos, né? É muito interessante. Na verdade, você deu dois assuntos numa pergunta só. A primeira coisa é o papel do vice, né? Como a gente estava brincando, e parabéns por como você leva a entrevista, que deixa a gente bem à vontade, que muitas pessoas acham que o vice é meramente figurativo. Nós, da rede, nós não pensamos nisso. Porque todos os nossos representantes têm a sua importância, desde o menor, aquele que está lá no bairro, até os maiores dirigentes, né? E como você falou, nós vemos o vice, ou aquela... Na verdade, é muito interessante como a rede faz isso, essa questão da divisão de poderes. Na rede, nós fazemos sempre em dupla. Normalmente, uma do gênero masculino, uma pessoa do gênero masculino, autodeclarado gênero masculino e autodeclarado gênero feminino. Então, podemos ter na rede, pode ser na cidade de São Paulo, que é o maior município aqui da América Latina, a maior cidade da América Latina, da América do Sul, minto. México é a maior da América Latina. Assim como também numa pequena cidade pode ter uma pessoa que é um homem, mas é autodeclarado mulher, ele se autodeclara mulher. Então, para a gente, isso não é problema nenhum. Outra coisa também, de origens diferentes. Hoje, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, eu estou compartilhando o cargo de porta-voz com a Duda Alcântara. Ela é uma pessoa que vem que a gente chama de classe média, de pais bem estabilizados, profissionais liberais, e eu vim lá da periferia da Zona Norte, depois eu mudei para a periferia ali da zona de Guarulhos, né? Bem divisa com aqui, Vila Galvão, onde a gente está falando, é divisa com Jaçanã, então eu entendo muito bem quando acaba São Paulo, quando termina que você não entende, você pega o ônibus de São Paulo na divisa, aquela confusão toda, né?
E então aqui a gente leva muito isso. Nós não vemos o papel do vice ou daquele pessoa que leva junto com o dito titular como uma figura decorativa. É parceria. E nesse sentido, nós da rede, por isso que eu fui escolhido, também pela representatividade, né, de colocar na discussão aqui mais de 50% da população, 54% da população, mas também trocar ideias e também trocar responsabilidades. Então a gente tem, nesse sentido, a rede está muito à vontade. O vice não é decorativo. Nesse sentido, aí falando pessoalmente, eu gosto muito desse papel de articulador, faria isso com muito prazer, de buscar, não é enquanto, eu acho que em parceria com a prefeita, com Marina Elu, a gente procurar outras visões, porque São Paulo é diferente, e eu posso trazer uma visão totalmente diferente, de um homem hétero, negro, que mora na periferia, para uma pessoa que vem de uma outra classe social, de uma mulher, de uma mãe, isso se complementa. Então, na verdade, quando eu vejo o papel do vice, eu não vejo uma pessoa que é subordinada, traz outra visão. Então, é a primeira coisa, essa questão do vice. É importantíssimo. E eu acho muito bacana que a Trianon está fazendo, dando oportunidade, porque outras emissoras de rádio e de televisão, ou de televisão, querem só o Ibope, né? E isso não é o papel do jornalismo. O papel do jornalismo é trazer as várias versões do mesmo fato. A questão da região metropolitana. São Paulo, e aí falando especificamente da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, ela equivale, em matéria de poder econômico e de importância, vamos falar, né? A gente também não pode ter falsa modéstia. São Paulo, ela comanda. Por quê? Porque tem PIB, porque tem tamanho, porque tem negócios, é assim que funciona. Tanto é que, por exemplo, Campinas, ela é a maior cidade da região dela. Então, a gente não pode ir com falsa modéstia, sempre pensando que isso não quer dizer que somos melhores que outros municípios. Apenas tamanho, que também significa responsabilidade com o seu tamanho, né? O Homem-Aranha, né? O tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha, falou, né? Grandes poderes, grande responsabilidade. Grande filósofo da humanidade. O tio Ben do Homem-Aranha. E isso dá para a gente uma responsabilidade muito difícil. A cidade de São Paulo equivale a 4.200 municípios do Brasil. O tamanho da cidade de São Paulo, a pujança que ela tem, equivale a quase 70% dos municípios. Ora, é natural para a cidade de São Paulo estar dialogando com seus parceiros. Primeiro, por quê? Pelo tamanho físico da cidade de São Paulo e pela importância econômica, muita gente dos municípios vizinhos vem trabalhar na cidade de São Paulo. Então, é a primeira coisa. Então, não dá para falar só da cidade, do território em si. Segunda coisa, nós temos um rio, né, que é famosíssimo, que, infelizmente, passa ano... Olha, já estou aqui com mais de 55 anos de idade, passa ano e sai ano, e a gente não consegue despoluir esse rio Tietê, não conseguimos despoluir ali o Rio Pinheiros, e só vai piorando, e só vai gastando dinheiro. Né? Talvez se a gente tivesse ouvido a questão dos ecochatos antes, quem sabe a gente estaria diferente agora. Mas ele não começa aqui, ele começa em outro lugar. Então, isso é importantíssimo. Dialogar é muito importante, porque você pega, por exemplo, o que acontece no município de Barueri, logicamente vai afetar aqui a cidade de São Paulo. Você falou uma coisa muito interessante. Lembra quando você falou das marmitas? A pessoa que comeu foi aqui, ela foi parar em Barueri. Você vê como é gozado. Então, uma pessoa que teve um problema aqui na cidade de São Paulo foi ser atendido em outro município, e vice-versa. Eu moro aqui, você falou, justamente eu lembrei da questão da marmita, que foi aqui na Marechal. Eu moro a 2 quarteirões na Marechal hoje. Eu vou 6 minutos até o metrô Marechal. Então, todo lado da Praça Marechal Deodoro. E aqui em cima, no Espigão da Paulista, fica o complexo hospitalar, Hospital das Clínicas, e todos os hospitais estão lá. Vem muita gente de fora ser atendido por aqui. Então, é natural para o prefeito, e no caso a prefeita da cidade de São Paulo, que Marina não será, de dialogar com as outras. E é o papel também de todo o secretariado, e eu acho que vice tem que ser secretário, e quanto maior a articulação desse vice
ter que ser um vice que também tem que participar da administração pública, é muito natural que a gente fale com todos os municípios. Na verdade, é obrigação da cidade de São Paulo. Quer ver uma outra área que a gente não fala? Perdão, a cidade de São Paulo é a cidade mais negra do Brasil, proporcionalmente. Salvador, em porcentagem, 70% dos habitantes de Salvador são negros. Mas em matéria de proporção, porque a cidade de Salvador são 7 milhões de habitantes, aproximadamente. Nós aqui somos 12 milhões de habitantes. Nós somos aqui na cidade de São Paulo 4 milhões e 800 mil habitantes autodeclarados negros. Portanto, proporcionalmente, enquanto Salvador tem 3 milhões. Nós somos a uma cidade mais negra da nação. Ora, isso aí não é só esse governo, já vem aumentando há muito tempo a violência da polícia militar, por vários motivos. A polícia militar ela é violenta, mas também é violentada, em vários sentidos. Infelizmente, nós necessitamos, como sociedade, em todas as sociedades, nós precisamos que o Estado utilize a força, por vários motivos. Então, eu não sou contra a polícia. Infelizmente, nós precisamos de polícia. Não pelas pessoas que fazem a polícia, é porque faz parte da sociedade a violência. Então, lógico que não é nessa escala que a gente vive. Uma hora ou outra tem alguém que vai praticar um crime, que perde a cabeça por algum motivo, e nesse sentido o Estado tem que estar lá para agir. Então, por isso que eu falo que a polícia ela é violenta, mas também é violentada. Então, porque a sociedade é violenta. Mas o que acontece? Nós temos notória também a violência da polícia por vários motivos, eu não vou entrar nesse mérito agora, contra jovens negros, contra a população negra. Ora, na minha visão e na visão de Marina Elu, o prefeito da cidade de São Paulo tem que dialogar com o governador da cidade, do estado de São Paulo. Falar, peraí, governador, antes de tudo, eu comando a calçada, eu sou um representante que estou aqui para olhar a calçada, sou um representante para olhar o hospital, eu estou aqui um representante para olhar a educação, mas tudo isso em nome de pessoas. Então, eu não posso, como governante da maior cidade da América do Sul, ficar alheio ao que está acontecendo aqui com os meus habitantes. Então, eu tenho que chegar por dever, e aí essa é uma discussão que a gente tem com Marina Elu, de falar em vários momentos chamar a atenção do governo do estado de São Paulo e falar, poxa, tem alguma coisa errada. A polícia está sendo violenta contra os meus habitantes, contra as pessoas que me representam. Essa é a cidade de São Paulo, que perpassa falar não só com o outro governo, com os outros níveis de governo, com o federal, né, com o estadual e também com os seus parceiros. É importantíssimo. A cidade de São Paulo, ela equivale a um país. Tá certo. Você fala muito, você falou aí sobre a violência, né, com a comunidade negra, com as pessoas negras, né? E você falou uma coisa certa mesmo. O país hoje ele tem, primeiro, vamos falar em termos eleitorais só para a gente dar uma definição melhor, vai. Nós temos mais eleitoras do que eleitores. Tá? Então, as mulheres são maioria. Mas, a comparação entre mulheres e homens, elas estão na área da vulnerabilidade. Mas são a maioria. Negros e brancos. Os negros são a maioria, mas estão na área da vulnerabilidade. Tá? Eu vejo, e aí criam-se cotas para mulheres. Olha, nas eleições nós vamos dar 30%, que eu acho isso aí um absurdo. Um absurdo. Se nós falarmos em termos de representatividade, teriam que ser 70% e os homens 30%, porque elas são a maioria. A mesma coisa com os negros, a cota. Não teria que ter a cota, teria que ter... Então, se é para fazer cota, é o seguinte, 50%, 50%. Pronto. Então, vamos dar 50% para cada um. Distribuição das verbas do fundo eleitoral. Da mesma forma
igualzinho. O partido tem que pegar aquele valor e dividir entre todos ali em questão de igualdade. Até porque se o partido lhe escolhe para representá-lo, para sair candidato, buscar voto, para fazer uma cadeira na Câmara Municipal, ele tem obrigação com você da mesma forma que o figurão ali. De repente você sai aí como um cabo eleitoral, porque muitos partidos colocam colocam ali candidatos, na verdade, só para ir buscar voto, mas não quer ele na Câmara, eu quero eleger. A gente sabe como funciona isso, né? Que é um grande erro. E muita gente, muitos candidatos saem aí naquela expectativa de que aí eu vou ser eleito, eu vou buscar votos, e muitas vezes ele só está fazendo o tal do quociente eleitoral, vai eleger quem eles querem ali em cima, mais nada. Aí é o momento até de rever tudo isso aí. Mas você milita nessa causa negra há muito tempo? Na verdade, você vê, a gente sempre fala, né, das coisas que vão levando a você fazer outras coisas, né? Sim. Eu comecei a prestar atenção na questão racial com 10 anos de idade. Eu fui sempre um bom aluno até chegar ao antigo ginásio, né? Que era o primário e ginásio. Agora a gente chama de Fundamental 1 e Fundamental 2. Você é das antigas. Ginásio, colegial, você é das antigas. 55, então já tem história para contar, né? E aí, eu me lembro que eu sempre fui um bom aluno, saía com todo ano, tinha medalha de bom aluno, sempre fui um bom aluno. E quando eu cheguei no antigo ginásio, né, que hoje é o primeiro ano do segundo do fundamental, segundo estágio do ensino fundamental, a professora estava lá perguntando, aquela clássica pergunta, o que você vai ser quando crescer? Você é Sérgio? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E eu me lembro que meu pai me levou na Avenida Paulista um dia, e eu vi lá um homem bonito, andando de terno e gravata. Eu não sei porque me chamou a atenção terno e gravata. E era um homem negro, inclusive. Isso ficou na minha cabeça. E aí, quando pequeno, eu falei, eu quero andar de terno e gravata na Avenida Paulista, com uns 9, 10 anos de idade. Eu não sei o que. Hoje está uma bobeira. E aí a professora perguntando o seguinte: olha, Zezinho, Mariazinha, o que você vai ser? Quando chegou a minha vez, eu falei: eu quero andar assim, de terno e gravata na Paulista. E aí eu fiquei sabendo que normalmente era advogado, aliás, era a região dos bancos, né? Era alguém que trabalhava em banco. Então, olha, eu quero fazer isso ali. Ela falou: olha, para você, pessoas da sua... E fez esse sinal que a gente sabe, né? Passando a mão assim no braço. Ou seja, pessoas da sua cor, pode ser carpinteiro, pode ser pedreiro, pode ser... E aí eu não consegui entender, mas que se eu sou um bom aluno, eu posso ser tudo. Inclusive carpinteiro, inclusive pedreiro, posso andar de terno na Avenida Paulista, posso pilotar um avião, eu posso ser tudo. Então foi a minha primeira experiência de chamar a atenção de militância. Desde ali eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa estranha, porque esse é meu papel social. A minha cor dá um papel social para mim como homem. Eu estive... o meu cunhado, ele é formado em psicologia na Unesp de Assis. É uma excelente universidade, né? E toda a cidade do interior, não sei de que região você é, você daqui da capital? Eu sou paulistano do bairro do Brás. Então você é do Brás, ali. Mas toda a cidade do interior, já que a gente está falando de região metropolitana, tem o seu clube de campo, né? Seu tênis clube. Né? É fantástico. Tênis clube. Então, a formatura dele foi no Tênis Clube de Assis. E nós estávamos em 2 carros, eu cheguei na frente e o outro carro com o restante da família, que foi lá estacionar, e eu parei antes e fiquei na porta. Eu recebi, em menos de 10 minutos, 4 chaves de carro na mão. Porque um homem... Não era sorteio? Não era sorteio? Não. Por quê? Porque um homem negro de terno parado na frente de um tênis clube só pode ser manobrista. Ninguém poderia saber que eu morei em outro país, que eu falo 3 línguas, razoavelmente, que eu, na época, tinha atividade jornalista. Não. A única coisa que eu poderia ser é
manobrista de carro. Então, a cor, assim como o gênero, a gente falou das meninas, né, das mulheres, também determina o lugar social. Eu também me vejo muito... a gente tem que pensar, como você falou, a questão das ações afirmativas, que a gente chama cotas, né? São ações afirmativas. Num país, um país que preserva a igualdade, que preza pela igualdade, que é democrático, isso realmente, para nós, fica uma coisa inimaginável. É que nem, por exemplo, ter o banco para deficientes. Qualquer pessoa educada sabe que você tem que dar o lugar para uma pessoa necessitada. Isso faz parte da educação. Acontece o quê? Que a sociedade, de alguma maneira, ela perdeu esse fio, perdeu essa parte da educação, e nós precisamos fazer banco para deficiente. Nós precisamos chamar a atenção, muitas vezes, de homens que estão sentados no banco para uma mulher sentar com uma criança de colo. Então, as ações afirmativas, que a gente pode chamar em alguns lugares de cota, elas estão para isso, para tentar corrigir algumas coisas. Nesse sentido, elas são necessárias. A questão é, como que a gente vê essas cotas? Elas não podem ser para sempre, que não é bom para o país, porque você não pode também gastar todo o recurso, vários recursos, num tempo indefinido. Então, ela tem que ter qualidade, tem que ter prazo, tem que ter maneira, ela tem que ser momentânea, dependendo. Hoje, por exemplo, a gente fala muito de ações afirmativas, ou cotas, ou programas de atenção especial para negros. Eu quero que isso acabe, porque daqui a algum tempo não é necessário. Vamos para outra, tem para indígena, para as mulheres. Então, é nesse sentido. E aí, foi isso que foi me chamando a atenção. Em 95, 96, quando eu parei de jogar basquete, muito devido ao joelho, que já não aguentava mais, eu tenho 4 operações no joelho, e aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? E aí um amigo meu, eu fui para a Argentina, fui tentar lá fazer uma reta final de jogo, era um contrato para ficar 6 meses, eu fiquei 3, falei, eu não quero mais jogar, já não aguentava mais treino, o joelho já doía mais, não estava dando mais. E aí ele montou uma revista chamada Agito Geral. Ele falou que ia fazer essa revista antes de eu viajar, quando eu voltei ele já tinha encaminhado, e aí eu fui fazer jornalismo sem ser jornalista. Sabe aquela coisa? Pequena editora, nós fomos aprender, que é uma outra área que eu falo, que é do empreendedorismo, dos pequenos negócios, né? Eu fui aprender a ser empresário e ser jornalista na prática, né? E aí eu falei, bom, eu não posso ficar assim. E aí eu fui fazer jornalismo, aí eu fui fazer comunicação, e aí peguei o diploma, tá? E participei da API, Associação Paulista de Imprensa, como também diretor lá, conheci o pessoal, Costa Carregosa, que talvez você conheça. E eu sempre gostei muito de participar dos coletivos. Onde eu vou, eu faço. Bom, onde está o coletivo, o que eu posso fazer? Sempre pensando numa coisa que a gente fala muito no Rotary, né? Quando você é rotariano, você nunca deixa de ser. Mas eu era mais ativo naquela época. O líder, ele tem que se ver um líder servidor. A primeira coisa para uma pessoa ser líder, ele tem que ser servidor. Ele tem que aprender a servir. Então eu falei, essas são as minhas habilidades. Como que eu posso ajudar o coletivo? E é uma das questões que também me atraiu na rede. É sempre pensando no coletivo. Outra coisa que me atrai também, que transpassa com essa questão da militância negra, eu acho que o nosso momento como homens, eu acho que a gente tem que dar espaço. Eu acho que o nosso tempo... a gente precisa utilizar esse tempo agora para outras coisas. Por exemplo, eu fui aprender a ser pai, a ser um homem melhor agora com os 40 anos, onde eu decidi, no momento da minha vida, escolher ficar em casa para cuidar 2 anos do meu filho e a minha esposa e cuidar da carreira dela. Eu acho que é importante a gente também, e aí perpassa com a questão racial, de a gente entender que a gente tem que dar um momento de poder para as outras pessoas, sabe? Para experimentar. Nós não vamos muito lá atrás, não vamos na época das cavernas, vamos pensar nos 2000 anos, na era cristã. Nós, homens, já fizemos bastante coisas boas para a humanidade. Fizemos um monte de coisa bacana, né? E também muita coisa ruim. Quem sabe as mulheres negras no poder, quem sabe os deficientes, né? As pessoas com necessidades especiais.
Quem sabe as minorias? Quem sabe se a gente entender a sociedade da perspectiva dos indígenas? Quem sabe? Então é isso. Então a minha questão de chegada à militância negra foi muito devida a essa questão da minha experiência como um menino negro, que essa professora nunca me saiu da cabeça, nunca. E eu falo, espera um pouquinho. Eu tenho todas as possibilidades do mundo, mas a sociedade só me vê nessa possibilidade. E aí foi interligando com outras questões de direitos humanos. Marco, eu acho que você resume muito bem até qual é o nosso espírito e o escopo do Metrópole em Foco. O Metrópole em Foco está bem aqui, olha. Nós temos que discutir a cidade que queremos, tá? Isso aqui é muito importante. Eu costumo dizer que mais importante ainda é discutir uma cidade que nós não queremos. Talvez seja mais importante do que discutir a que queremos. Você tem 2 filhos, né? 6 anos e com 3, se eu não me engano, eu guardei as datas. 3 filhos? 3 filhos. Bom, você foi... São 2 filhos, 3 e 6. De 3 e 6. Bom, então, vamos lá. E a gente fica aqui discutindo a cidade que queremos. Na verdade, nós temos que discutir a cidade que nós temos que deixar para a criança dos 3 e dos 6, certo? É a cidade que nós estamos vivendo hoje, nós nos acostumamos a viver com ela, temos o jogo de cintura para solucionar esse problema. Mas se você não melhorar a cidade para que essa geração possa receber uma coisa melhor, nós não vamos sair desse círculo que as gerações passadas nos legaram isso, aquilo, e os problemas vêm acontecendo. Então, eu acho que é muito importante isso. E você falou uma coisa aí, abrir espaço para o pessoal que está chegando. Né? Não podemos nos perpetuar e achar que, enquanto eu estiver vivo, sou eu que mando nisso. Não é verdade. Eu costumo abrir espaço aqui para o pessoal novo. Vem, senta aqui. Mas eu posso falar? Pode não, você deve, porque um dia essa bancada vai ser sua, não vai ser minha, eu não tenho isso. Tá? Eu estou saindo num lucro, cheguei nesse mundo pelado, posso ir até vestido com terninho, né? Pode não ser o melhor terno, né? Porque de repente o pessoal fala, ele não vai precisar, para onde ele vai não vai precisar de um terno, põe aquele mais roto, que não tem problema nenhum. Mas assim, pelo menos com alguma coisa sair daqui. Eu não sei. Eu cheguei pelado, estou indo vestido, na verdade. Alguma coisa já deu. E abrimos espaço. Tem uma história que eu gosto de contar aqui, que só antes de começar essa rodada de entrevista, primeiro nós começamos com pré-candidatos, né? Porque a lei... olha, você só pode entrevistar o pré-candidato, ele não pode pedir voto naquele momento. Tá? Vamos respeitar a lei eleitoral. Mas antes de entrevistá-lo, nós abrimos espaço para entrevistar quase 36, quase não, o número é esse, 36 lideranças de periferia. No momento de pandemia, que eles estavam na vulnerabilidade, nós temos que ouvir aquele pessoal, temos que ter humildade suficiente para entender qual é o problema que eles estão vivendo, cada um na sua área. Você falou Brasilândia, nós trouxemos o Otacílio, que é uma liderança ali da região de Brasilândia, dos times de futebol amador, falar dos problemas que eles estavam sofrendo naquele momento de pandemia, o pessoal largado, muitas vezes, esquecido pelo poder público. E quando eu digo poder público, muitas vezes a gente fala poder público, todo mundo se liga na prefeitura. Não, o legislativo que devia estar ali naquele momento, fiscalizando se a prefeitura estava fazendo o papel dela, porque é esse o trabalho do legislativo também, não é só criar leis, é fiscalizar se elas são cumpridas. Né? E as pessoas esquecem, hoje quando se fala em eleições, a primeira coisa que vem à mente é o prefeito. Parece que o prefeito é o único, não...
Mais importante que o prefeito é o legislativo. Se o legislativo não aprovar as coisas, não sai tão fácil assim, não. Né? Nem tudo vai ser possível. E abrimos espaço, como abrimos espaço para crianças. Para crianças aqui sentar e falar, olha, prefeito, a cidade que eu quero não é aquela que o senhor quer me impor, mas é aquela que eu desejo. Então, nós temos esse problema, queremos isso, queremos melhor qualidade aqui para nós, queremos praças de esporte, queremos praças, queremos equipamentos culturais, porque nós queremos crescer. Quero chegar lá na frente e me aprontar para ser prefeito, para sentar na sua cadeira e falar, olha, lá atrás teve quem olhou para nós temos obrigação. E assim, eu acho que a gente vai acabar com todo esse mal que infesta, não só a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o país, mas o mundo, né? É uma forma de você... E abrir espaço para essa moçada que está chegando, porque a melhor coisa é você trabalhar olhando ali no futuro e quem vai chegar. Não esquecer das grandes lições. Do passado você vai ter que tirar as grandes lições. Ver os erros para não cometê-los novamente, mas tirar as grandes lições e olhar aqui para o futuro. Marco, nós estamos chegando meio no final, você falou, nós batemos um papo gostoso, as pessoas conhecem, deu para conhecer um pouco o vice-prefeito, questões de educação, saúde, zeladoria, segurança, nós debatemos aí com a Marina, eu acho que seria até inerente falar do mesmo dos projetos, né? Seria ficar batendo na mesma coisa, mas é bom conhecer o vice, né? Conhecer o lado político do vice, mas o lado humano também. Eu acho que isso daqui envolve muito. Se não tiver um lado humano olhando para a cidade, você não, né, entender os problemas. Você contou histórias aí que eu acho que é da vida de muita gente aí, né? Aquela professora que não saiu da minha cabeça. Não sei, reze por ela, né? Reze por ela, que Deus deu um bom lugar a ela, mas foi um grande erro, não é assim que um educador deve conduzir. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Me cite aí uma qualidade sua. É difícil, mas vamos lá. Você tem muitas? Olha, eu sigo um ditado que diz o seguinte: qualidade e defeito. A qualidade, na verdade, o defeito é aquela qualidade que se apresenta quando o outro não gosta. Porque tem muita gente que fala perseverante, o outro é teimoso. Qual é a diferença? Depende da dose do sucesso. Você só sabe o que é qualidade dependendo do resultado. Eu acho que uma das qualidades, eu acho que é essa abertura de querer trabalhar com outro. Eu acho que uma das minhas características é gostar realmente de pessoa. Eu gosto de trabalhar com as pessoas, gosto de ouvir e gosto de realizar. E aí realizar não estou falando só do concreto, também de realizar as ideias, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, sabendo que nós estamos aí para o final, mas muita gente perguntando para mim, por que você entrou nessa da política? E segundo, com essa questão de vice-prefeito, como se, né? Olha, eu continuo lavando a louça aqui em casa, continuo aqui tratando dos meus filhos, daqui a pouco eu vou fazer algumas coisas, fazer mais uma live, e vou levar meu filho aqui para andar um pouquinho de bicicleta, continuo a mesma pessoa. Mas uma das coisas que me atrai na política é justamente isso. Qual é o legado que eu vou deixar? A gente que já passou dos 20 anos, a gente sabe que é o seguinte, vamos lá, sendo bem objetivo, eu e você, nós temos aí mais 30 anos de vida útil, vamos chegar aos 80 bem, se alimentar bem, você está no shape, como diz a moçada, né? Você está bem, magrinho, bonito, se tudo der certo, nós temos mais 30 anos de vida útil. Qual é o mundo que eu vou deixar? Né? Porque, na verdade, se a gente pensar bem, para que a gente vem nesse mundo? Nós vemos para poder viver bem, transmitir a nossa genética e fazer um mundo melhor. Não tem muito mistério. Na verdade, a passagem de ser humano aqui, ela não tem muito mistério. O que nós vamos fazendo é dando uma complicada nessa trajetória. Então, o que me atraiu muito é isso. Qual é o mundo que eu vou deixar para o meu filho, os amigos do meu filho, e quando chegar o meu dia, quando eu estiver lá
quietinho, né? Foi a hora de pôr o terno, que não vai ser muito caro, porque eu acho uma besteira gastar um terno caro para ir, né? Aliás, eu vou ser cremado e os órgãos já estão sendo doados, e eu acho que a doação faz parte muito, é uma coisa muito interessante, do meu filho chegar e falar, meu filho, a minha esposa, aqueles que, como você, que agora, a partir de agora, serão amigos, e me convide sempre que você quiser, para independente de qualquer coisa, e falar, pô, esse cara foi um cara legal. É isso que eu quero deixar, entendeu? Tá. Assim, ó, nós estamos batendo meio em cima aí, ó, tá 10h51. Eu vou só fazer um vapt-vupt, vapt-vupt, é pá, 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 pá. Um hobby. Um hobby. Hobby? Eu jogo basquete. O meu único hobby. Um time? São Paulo e Chicago Bulls, porque eles têm as mesmas cores. E porque eu amo a cidade de São Paulo. Um livro. Eu tenho vários livros. Eu gosto muito de livro de biografia, gosto muito de livro de economia social. Eu adoro o Eduardo Gianetti. Tanto é que tem vários livros dele aqui. Um lugar para se divertir. São Paulo. Eu adoro São Paulo. A trilha sonora da sua vida, hein? Música de negão. Eu gosto de todo quanto é tipo de música de negrão. Todo, de negros. Todo. E não esquecendo que rock and roll é negro, hein? Deus. Em todos os lugares. Em todas as crenças. Família. Eu amo a minha esposa. Você falou de violência contra a mulher. Minha esposa ela é gerente do Instituto Avon, que cuida do programa mais eficaz aqui contra a violência contra as mulheres. Depois, se você quiser, pode entrar em contato com ela, que ela é a parte boa da família. Ela que manda aqui. E, nossa, é tudo, cara. Assim, é para isso que a gente vive. Tá ótimo. Ô, Marco, foi um grande prazer mesmo. Obrigado. Contigo. Vou trazê-lo novamente, independente da política, para bater um papo, para falar sobre sobre a área social, para falar um pouco mais sobre a sua experiência de vida, a sua vivência nesse mundo aí, nesse mundo muito bacana aí ouvir aí você falar aí que começou na escola pública, depois ganhando uma bolsa, foi praticar esporte, saiu aí da região do Jaçanã, foi lá para Guarulhos, né? Não, foi para Guarulhos. A região da Vila Galvão. Meu pai mora na Vila Galvão. Conheço bem ali, tinha muitos amigos ali. Nasci no bairro do Brás, enquanto o Adoniran cantou o Brás, a Adoniran também cantou Jaçanã. Então nós somos assim, temos aí uma certa vizinhança, uma certa cumplicidade. Vou deixar você aí com as suas considerações finais e já dizendo aí que convites e nós vamos convidá-lo novamente e a partir do dia 3, na reta final aí dos últimos 15 dias de campanha, voltar aqui com a Marinelu e todos os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir o que tem dando o mesmo espaço, o mesmo tempo, a mesma forma para todos os candidatos e assim acho que eu acredito que estamos aí exercendo a verdadeira democracia, apresentando para todo mundo com isenção, imparcialidade, os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Fique à vontade. Eu agradeço o espaço, sabendo que estamos na reta final, então vou ser rápido aqui. Eu agradeço muito ao espaço. Eu até já pensei em ter programa na Trianon. Quem sabe, se vocês gostaram do que... Se quiserem me chamar para bater papo, eu estou aí, estou à disposição aqui. O passe está livre. E agradecendo o espaço, entendendo muito bem qual é o papel da cidade de São Paulo para o Brasil. Sabe, a cidade de São Paulo é importante não só para ela mesma, mas aí para a metrópole, né? Metrópole em foco, mas para o Brasil e sabendo dessa importância. Nós temos aí a oportunidade de ter uma jovem mulher, uma mãe, uma pessoa que entrou na política através de uma manifestação pessoal, hoje é deputada estadual, que é a Marinelu. Então, prestem atenção, a Rede é um partido diferenciado de verdade mesmo,
E a gente sempre pensa a política de uma maneira educativa. Para saber mais do que a gente está fazendo, das propostas de Marina Elu, onde eu sou um parceiro também nessa construção, acesse o nosso site, que é o www.marinaelu18.com.br. E outra coisa também que é interessante é que no nosso você tem a maneira de você participar da construção do programa. Ele não se encerra aqui, porque a gente acha que a política ela vai para além da eleição. Então, se você quiser participar do programa, dar ideias, inclusive para a gente levar para a prefeitura, quando Marina Elu lá estiver, e também para outras áreas, por favor, pode participar lá no nosso site. Também prestar atenção nos nossos candidatos a vereador. Você falou, Sérgio, da renovação. Nós temos boas propostas e eu acho uma das características são pessoas novas na política que vêm com esse fogo, sabe, de mudar. Ninguém depende da política lá, mas depende sim de querer trazer para a política uma renovação de fato. Eu acho que das que se apresentam aí, apesar da experiência, a Rede é um partido que se chama programático, né? Analisa a questão do projeto, não analisa a questão da pessoa, que é o que a gente quer da vida. O centro é o equilíbrio. E a Rede é um partido de centro. Representada nessas eleições por uma mulher super engajada e super maravilhosa, de fato, que é a Marina Elu. E eu agradeço muito o espaço. Bom, obrigado. Eu desejo a vocês sucesso nessa caminhada, que Deus aí ilumine o vencedor desse pleito, né? Seja vocês, seja outros aí, e aquele que for eleito, nós temos que estar lutando para o quanto melhor, melhor. Nunca quanto pior, melhor. Quanto melhor, melhor. Independente de quem esteja ali. E que Deus aí conduza essas mentes aí, olhando sempre para o futuro. A Marina, como você falou, já esteve aqui conosco, ela falou muito da Lara, a filha dela, você falou dos seus 2 filhos, tá ótimo, ó, Dia das Crianças, um parabéns a todos vocês, e deixa aí a criançada se divertir aí, porque faz parte da vida. E nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa teve o oferecimento Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E você fica agora aí com o nosso boletim de trânsito e, na sequência, Lucas Neto para a melhor idade. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Marco. Sabe aquela história que a gente tem